Rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Olá, amigos e amigas do rádio, sejam muito bem-vindos. Desejo que vocês estejam muito bem, de verdade. Se fala de rádio, vocês sabem, é Mundo do Rádio. Eu sou o Emerson e nesse vídeo eu vou explicar para você, porque eu falei muito sobre densidade sonora no vídeo anterior, quando eu tratei do Stereo Tool, que o mesmo cabe em qualquer coisa que você pensar sobre áudio. Qualquer projeto que envolva áudio, o Stereo Tool se encaixa. Isso, independentemente do que seja, o Stereo Tool se encaixa. Beleza? E nesse vídeo eu quero reforçar e explicar para vocês o que é densidade sonora, para que se alguém vir a qualquer momento dizer para vocês o que é densidade sonora, vocês já estão preparados para dizer, ó, não é isso não, você está errado, densidade sonora é isso aqui. Bom, numa música, na produção, na criação de uma música, vários instrumentos são empregados. Então você vai chegar um momento, vai ter um momento que você vai ver que um daqueles instrumentos acaba tomando o protagonismo em alguns momentos. Mas em quase todos os momentos é natural que você ouça todos os instrumentos soando dentro daquela mix, dentro daquela música, ok? Então quanto mais instrumentos você consegue ouvir, mais densa quer dizer que a música é. A densidade sonora é isso. É você ouvir todos os instrumentos presentes na música, ok? Porque quando você está ouvindo mais um instrumento e os outros instrumentos estão ali, isso quer dizer que está havendo um embolo, né? Uma embolada de frequências ali. É tipo quando alguém produz e deixa o grave sobressaindo. Se você não tiver um controle dos graves, ele vai incomodar na sua mix, ele vai incomodar no seu áudio, vai ficar feio. Por quê? Porque ele vai se sobressair e os agudos vão ficar ofuscados, assim como o médio. Então vai ter uma ofuscação de outras frequências e outras regiões, certo? Então para isso temos a compressão multibanda. No Stereo Tool você tem 4 compressores, são 2 multibandas, um AGC, que aí a gente também fala do AGC de forma isolada. Mas vamos focar nos 2 compressores multibanda e no compressor de faixa única. Então, quando você tem o compressor multibanda, você utilizando o compressor multibanda, o que é que o Stereo Tool vai fazer? O Stereo Tool vai dividir seu som em até 9 bandas de frequências separadas. Vai criar um range ali e até 9 bandas de frequências vão ficar à sua disposição para que você possa aplicar a compressão necessária naquela região. Para que o agudo também, se você não controlar os agudos, o som vai ficar muito estridente. Se você der muita presença no áudio, os outros instrumentos também vão perder aquela qualidade, vão perder aquela coloração do som. No som, aliás, certo? Então, quando temos aí uma questão de controle de frequências, a gente opta pelo multibanda. Quando a gente quer controlar a dinâmica do áudio, aí a gente utiliza um compressor de faixa única, ok? Eu sempre trabalho com base nisso, nessas informações. É por isso que eu sempre digo, não adianta eu simplesmente dizer para você, olha, tem um vídeo aqui, o som tá tocando, tá bonito. Mas quando eu chegar no seu computador, tem que deixar o som igual. Se o som não ficar igual, você vai estranhar, você vai dizer, olha, eu quero aquilo daquele jeito para mim. Eu quero aquele som, eu tava ouvindo um som tão gostoso. Só que você tem que entender também que tem muitas características de uma música, por conta da sua produção, por conta do gênero, que outras não têm. Então muita gente se apega demais, não entende essa questão. E é isso que eu tô explicando aqui. Quando alguém falar densidade sonora, você diz, ó, eu sei o que é densidade sonora. É quando eu consigo ouvir todos os instrumentos de uma música. Quanto mais instrumentos eu consigo ouvir naquele som, mais densa aquela música é. Não deixe se confundir densidade sonora com parede sonora, que é aquele som achatado que as pessoas colocam muitas vezes para enganar, com aquele volume absurdo.
Então você acha que aquele dali tá tocando bem, não tá, aquilo tá mascarando falhas do áudio ali, e você que não tem experiência, que não tem conhecimento de áudio, você não domina, você não percebe aquilo. Para você tá tudo bem, você tá, muitas vezes eu fico triste porque às vezes você tá sendo enganado, né? Eu posso dizer para você que você tá sendo enganado, que é tão ruim você, sabe, quando você não tem o conhecimento de uma coisa e tá ali, é a mesma coisa você chegar para comprar um tomate e você nunca comprou um tomate na vida, você não sabe, você tá ali, ele pode estar ruim, ele pode não estar bom para o consumo, mas você não sabe. Mas tem aquela mulher que vem na feira toda semana, ela sabe. Se você dizer, moça, diga aí, quais os tomates aqui são bons para... Ela vai dizer, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Por quê? Porque ela conhece. Quando você não conhece, você pode estar levando o que for ali, e tanto faz como tanto fez, porque você não sabe. Alguém tá dizendo para você, ó, leva isso, beleza, eu levo, porque eu não sei o que é. Aí é que eu falo aqui. Então, quando você tem 2 compressores multibandas, como é o caso do Stereo Tool, você pode dividir em até 9 bandas. Ok? Você pode dividir seu áudio em até 9 bandas e daí você aplicar compressão na região de frequência que você achar melhor. Ok? É por isso que o Stereo Tool tem esse destaque muito bom. Esse destaque do Stereo Tool, esse protagonismo do Stereo Tool se dá mais pela qualidade das ferramentas inclusas nele. Ele é uma única ferramenta, porém ele tem várias cadeias de processo. É por isso que ele é chamado de processador, porque compressor ele tem 3, aliás 4. Ele tem 4 compressores, só nele, um só. Só nele, no Stereo Tool, ele tem 4 compressores. Fora equalizador paramétrico, né? Equalizador gráfico e paramétrico, tem limiter, tem o clipper avançado. O clipper avançado é o seguinte: são até 12 dB sem que seu som venha distorcer, a não ser que você já distorça seu som antes de aumentar nele. Mas se seu som não tiver distorcido, se não tiver aquelas distorções harmônicas, a não ser que você deseje, né? Distorções harmônicas muitas vezes podem fazer bem, dependendo do ponto de vista criativo da pessoa, em querer ali dar uma distorcida ali no áudio para causar ali uma sensação. É diferente. Mas se você põe um som distorcido e você amplifica aquele som, é claro que ele vai amplificar a distorção. Por isso você não pode confundir. Eu digo a você, ó, não adianta você querer uma coisa se você não sabe o que é que está querendo. Ok? Tenha sempre em mente. Aí o compressor de faixa única, ele aplica uma compressão em todo o áudio. Ou seja, não importa se ele notou ali que passou do linear dele ali, ele tem um linear, né? Que é o chamado threshold. Ok? Então ele passou ali, você definiu ali um threshold. Certo? Um threshold. Passou dali, ele vai e aplica a compressão. Ou seja, você vai ter ali um controle dinâmico da música. Se você notar um formato de onda, você vai ter no formato de onda aquela onda. E aí quando você dá o play, o que é que acontece? Ele vai passando, né? Você vai tendo o controle do tempo e da amplitude desse áudio. Então quando esse áudio aumenta demais, o compressor vai lá e atua nele para que ele fique dentro daquela linearidade, perdão. E aí quando sai daquela linearidade é porque o compressor não está atuando, ok? Então ele sempre atua ali para manter sempre, é assim que acontece. Porém também ele pode ali aplicar uma compressão numa faixa que não necessite, né? Por quê? Porque ele está ali pela linearidade, subir um pouquinho ali ele vai, atenua. Então ele pode aplicar uma compressão sem que você nem perceba numa faixa que não seja necessário. É por isso que é bom você saber o que é que você está fazendo. E assim, eu digo para você o seguinte: o Stereo Tool, ele é pronto para tudo. Ele é aquele software que é pronto para tudo. Ele tá para tudo para você ali. O que você precisar, você tem nele. Por isso que eu digo, não precisa. Eu uso até, faço teste com outros processadores, mas eu nunca deixo de usar o Stereo Tool porque ele tá ali para mim para tudo. Tudo que você precisar, você tem no Stereo Tool. Basta você, né? Se você souber usar, você tem tudo ali à disposição, certo? É como o DAW, você não tem ali, você usa os plugins, né? No DAW você não adiciona lá aqueles plugins para você produzir com mais qualidade, mas geralmente as DAWs vêm com os plugins necessários
para você produzir uma música, para você gravar uma vinheta, para você gravar um spot, tudo nele já. Tipo SoundForge, tipo Reaper. Se você pegar todos os recursos do Reaper, você vai ver que o Reaper ele vem pronto para você gravar, para você mixar, para você editar e masterizar. Pela ordem: gravar, editar, mixar, masterizar. Ok? Pós-produzir, se você quiser. Por quê? Ele já vem pronto. Não poderia vir um programa faltando... eu vou deixar aqui, mas os plugins você tem que adquirir com outra empresa. Isso forçaria, já não ia ser, entendeu? A não ser quando é uma parceria, mas a não ser isso. Então é aí onde você pode dizer, densidade sonora é quando eu tô ouvindo todos os instrumentos ali daquela música. Tá tudo soando bonitinho. Então eu tô tendo densidade sonora. A partir do momento que eu tô ouvindo mais uma coisa do que outra por muito tempo, isso quer dizer que ali tá embolando, ali tem alguma coisa errada. Então a música tá menos densa, ok? É isso. Uma dica para você também. Voicemeeter. Grave esse nome. O Voicemeeter tem vídeo falando sobre ele aí. É uma ferramenta incrível, o Voicemeeter. Por quê? Porque o Voicemeeter, ele pode ser usado como um placa ISO. Se você usa um processador como o Stereo Tool, ele vai diminuir ainda mais o tempo de latência. Vai ser possível você diminuir ainda mais o tempo de latência sem ter overrun, overshot. Por quê? Você, com o Stereo Tool, ele é uma placa ISO virtual, ok? E o Stereo Tool trabalha com ele de uma forma fiel, High Fidelity. Ou seja, a partir do momento que você utiliza o Voicemeeter como ISO no Stereo Tool, você vai fazer o controle no Stereo Tool de tudo que passar pelo Voicemeeter, sendo que é direto. É como se o Voicemeeter tivesse ali agora, é como se fosse um recurso do Stereo Tool. E fica muito bacana. Digo pra você com certeza, fica muito bacana. Por quê? Como você tem duas saídas no Voicemeeter, e você muitas vezes trabalha apenas com uma placa de áudio, aí o que é que vai acontecer? Você vai poder mandar aquela saída virtual do Voicemeeter lá para o seu codificador, que vai para a internet, e mandar a saída normal, a saída que é física, para o seu transmissor ou para uma caixa sua, ok? No próximo vídeo eu tenho uma dica muito boa para vocês, tá certo? No próximo vídeo eu vou trazer uma dica bacana para vocês montarem um par de monitores. Sim, quase sumi aqui. Vocês montarem um par de monitores, economizando grana e com qualidade profissional. Beleza? Combinado assim? Então até o próximo vídeo, um abraço para vocês. Eu sou o Emerson, sou radialista, DRT 0004836 Pernambuco, sou técnico em informática e consultor em radiodifusão. Se você precisar de mim, o número é o 81998387069. Tchau!